Olá, muito boa noite. Nós estamos gravando esta entrevista. Eu vou conversar com o professor de economia, economista, professor de economia, José Luiz Oreiro, professor da UNB. Ele tem estado aqui, nós conversamos com ele várias vezes, falando sobre o Banco Central, falando sobre essa política monetária, né, que está hoje na mão do Banco Central, sem interferência direta do governo. Mas, neste momento, como todos sabem, o presidente foi nomeado pelo Lula, aprovado pelo Senado, Galípolo. Tem vários temas que são importantes. Por exemplo, entender esse negócio do Banco Master. Também precisamos saber o que acontece com o Brasil por conta dessa imposição de tarifas, né, pelo governo dos Estados Unidos. Enfim, são assuntos que, com certeza, influem na nossa vida e nós precisamos de especialistas para entender, e por isso é que eu chamo aqui agora o professor José Luiz Oreiro. Professor José Luiz Oreiro, muito obrigado por mais uma vez gentilmente atender o nosso convite e estar aqui com a nossa comunidade. É um prazer, Joaquim. Obrigado. Tá ótimo. Professor, então eu passo a palavra, já faço uma pergunta direta, que é a gente começar pelo noticiário, eu quero começar pelo que está muito no noticiário, que é a compra do Banco Master por um banco público, o BRB, o Banco do Distrito Federal, que é o banco da cidade onde nós moramos, né, ou do Estado, do Distrito Federal, né, ou do Distrito Federal, onde todos nós moramos. Como é que a gente deve entender, primeiramente, como é que o senhor vê esse negócio? Parece que o BTG ofereceu R$1 para comprar o banco, e o BRB pagou muito mais do que isso e ainda vai dar um assento no Conselho de Administração para o controlador do Banco Master atual, que é o Daniel Vorcaro. Passo a palavra, então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, olhando o noticiário, a impressão que eu tenho é que se trata de uma operação de bailout, ou de salvamento. Ou seja, você tem uma instituição financeira que está com problemas de liquidez, né? E talvez até mesmo com problemas de patrimônio líquido, tá? E que precisa ser resgatada por alguma outra instituição financeira. Isso aconteceu várias vezes com outras instituições. Tem, por exemplo, o caso do Banco Pan-Americano, ainda na gestão Lula, tá? Na gestão Fernando Henrique Cardoso teve Banco Santos, né? Durante a crise internacional de 2008, crise financeira internacional de 2008, o Itaú comprou o Unibanco, né? Então, assim, me parece, assim, a primeira coisa que chama atenção é que, parece algo similar a uma operação de salvamento de um banco de investimento. Ele não é um banco comercial, tá? No sentido de que não aceita depósito em conta corrente, tá? Por uma outra instituição financeira, que, no caso, é um banco estatal, embora tenha ações na Bolsa de Valores, né? Que é o Banco de Brasília, né? Bom, o que destoa de uma simples operação de bailout? Primeiro, o tamanho relativo das duas instituições, né? Quer dizer, enquanto o Banco de Brasília tem mais ou menos 7 milhões, né, de correntistas ou de investidores, vamos dizer, correntistas e investidores, a sua base de clientes é de 7 milhões, a do Banco Master é de mais de 10 milhões. Então, começa a ter uma coisa meio esquisita, que um banco que é aparentemente menor está comprando um banco que é aparentemente maior, tá? Então, esse é o primeiro ponto esquisito, tá? O segundo ponto esquisito, como você mencionou, é que, via de regra, o banco comprado fica caladinho, ou seja, os administradores do banco comprado vão para a rua, né? E o banco que comprou coloca as pessoas que achar que são mais adequadas para a gestão do banco. Quer dizer, o Vorcaro, deveria acontecer isso com ele, ou seja, se ele fosse comprado pelo BTG, por exemplo, por R$1, né, que realmente essa notícia circulou em vários meios de comunicação, né, simplesmente o BTG ia dar um chute no traseiro do Vorcaro, né, e não ia dar um assento no Conselho de Administração. Então, assim, está meio esquisito, tá? Agora,
o que está acontecendo com o Banco Master? Por que chegou a esse ponto? E aí isso tem, sim, a ver com o Banco Central. Tá? O Banco Master foi um banco que, a partir de 2021, quintuplicou o seu volume de ativos. Tá? Ou seja, ele teve um crescimento exponencial. Né? E como é que ele fez esse crescimento exponencial? Captando recursos a taxas muito superiores à de mercado, oferecendo, muitas vezes, 140% do CDI, tá? Com o Certificado de Depósito Interbancário, que acompanha, atenção, o CDI acompanha a Selic. Tá? Então, criou uma rede de distribuidores, de corretoras, né, para distribuir os seus produtos entre investidores, na sua maioria individuais. Né? Essas corretoras, pelo que tudo que nós sabemos, inclusive tem uma matéria muito interessante na revista Piauí, de outubro do ano passado, sobre o Banco Master, que eu sugiro que todos leiam, uma matéria espetacular, que já estava adiantando, né, muitos dos problemas que estão aparecendo agora com o Banco Master. Né? E, então, segundo as informações que temos, né, essas corretoras chegavam a ganhar 8 vezes mais de comissão do Banco Master para distribuir os seus produtos do que outros bancos pagavam. Né? Bom, se você está captando recursos a taxas muito maiores que a de mercado e, nesse processo, você também está pagando custos de corretagem muito acima dos custos de corretagem do mercado, então você vai ter que aplicar em ativos que são ativos com muito rendimento. O problema é que não existe mágica. Tá? Não existe negócio das Arábias para você ganhar dinheiro. Via de regra, ativos com maior rentabilidade são também ativos mais arriscados e ou menos líquidos. É exatamente isso que faz o Banco Master. Ou seja, ele compra precatórios, né? Aplica em instituições, em empresas que estão em estado pré-falimentar. Né? E aí o que acontece? Esse tipo de aplicação, né, em ativos é espécie assim, de cassino. Né? Quer dizer, se der certo, você ganha uma bolada de dinheiro e consegue pagar os teus credores, ou seja, quem emprestou dinheiro para o banco. Tá? Só que, na maioria das vezes, dá errado. Né? Então, ao que tudo indica, o Banco Master ele tem um sério problema de liquidez, porque, veja, quando você compra precatórios, não é a mesma coisa de quando você compra títulos do Tesouro Direto. Né? Os títulos da dívida pública têm um mercado secundário bem organizado, em que eu compro o título da dívida pública hoje, daqui a 3 dias, se eu quiser, eu vendo. Tá? Então, eu tenho liquidez, eu posso entrar e sair. Né? Agora, quando você compra precatórios, na verdade, você compra a um preço que é muito inferior ao valor do precatório, justamente porque você não sabe quando o governo vai pagar. O precatório tem que ser pago. Né? Ou pelo menos tinha até o Paulo Guedes inventar a PEC lá que excluía os precatórios do orçamento, e aí o Fernando Haddad, né, em 2023, pagou uma parte considerável dos precatórios. Mas o fato, né, é que precatórios o governo vai pagar, você só não sabe quando. Né? Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 10 anos. Entendeu? Então, são ativos que têm muito pouca liquidez, porque se você for vender o preço de mercado, você vai vender com um desconto muito grande sobre o seu valor de face. Né? Então, esse banco ele tem um problema de liquidez, ou seja, como é que ele consegue pagar, por exemplo, as debêntures que estão vencendo? Porque quando ele vende debêntures são títulos de dívida que têm um prazo para serem resgatados. Né? E aí, no momento do resgate, o banco precisa pagar. Né? O que ele faz? Ele não vai vender os precatórios, porque, como eu falei, são ativos com baixa liquidez. O que ele vai precisar é captar mais recursos, né, no mercado individual, como eu falei, né, através das corretoras. Ele precisa emitir mais debêntures para pagar as debêntures que estão vencendo. Tá? Isso lembra um pouquinho um jogo de pirâmide. Tá?
E aí o que ficou complicado no negócio do Master nos últimos meses? É que a Selic vem subindo. Como a Selic está subindo, o CDI está subindo. Se o CDI está subindo e ele está pagando o CDI mais 40% em cima, tá? Então o custo de captação do banco está aumentando. As operações de captação de recursos estão ficando mais caras. Então, o negócio que já era arriscado com uma Selic de 10,25%, está muito mais arriscado com uma Selic de 14,25%. Tá? Então, essa é a natureza do problema do Banco Master. É um desbalanceamento de prazos e maturidades entre ativo e passivo. Tá? Face a esse desbalanceamento, imagino que, lógico, que o CEO do banco, o Vorcaro, sabe que mais dia menos dia vai estourar, então ele está se antecipando e está tentando fazer com que o seu banco seja absorvido por alguma outra instituição financeira. Bom, até aí tudo bem. O problema é que todas as informações que nós temos é que as instituições privadas disseram, bom, eu não me meto nisso. Né? O BTG diz, não, eu pago R$1, assumo os prejuízos e enfim, aí e deixa para lá. Mas o Vorcaro, ele quer sair dessa situação com dinheiro, né? E aí os detalhes são um pouco escabrosos desse acordo do BRB com o Banco Master. Porque, veja, até onde eu sei, que é o que foi divulgado publicamente, então está nos jornais, Valor Econômico, imprensa, etc., Estadão, o Banco de Brasília ficaria apenas com a parte boa do Banco Master, né? A parte boa. Não ficaria com os precatórios, por exemplo. Né? Bom, e aí ele pagaria 2 bilhões pela parte boa, e aí tem uma parte ruim do banco. Bom, essa parte ruim do banco, o Banco Central não vai ter outra opção, se isso se concretizar, do que decretar falência dessa parte ruim do banco. E aí o que vai acontecer? Bom, a primeira linha de atuação seria usar o Fundo Garantidor de Crédito para pagar os credores que sobrarem. Tá? Mas, aí tem um ponto. O Banco Master, segundo as informações, repito, publicamente disponíveis, teriam emitido, até ano passado, algo como 50 bilhões de reais em debêntures, dessas que pagam 40% acima do CDI. Isso é quase metade do Fundo Garantidor de Crédito. Lembrando que o Fundo Garantidor de Crédito não é público, tá? Ele é um fundo do próprio sistema financeiro. Tá? Então, o que o Vorcaro está querendo, né, é mandar a conta para a Febraban. E, obviamente, que a Febraban não quer pagar essa conta. Tá? Então, esse é o jogo que está sendo jogado em cima, a pressão que está em cima do Banco Central. Tá? Porque, por um lado, tem uma instituição financeira que está com problemas e que mais dia menos dia vai quebrar, e nós temos o resto do sistema bancário dizendo, olha, o filho não é meu, não sou eu que vou pagar. Tá? Certo? Então, é uma equação difícil, eu não sei como é que vai resolver, tá? Mas eu acredito que, no final das contas, como sempre ocorre em casos de salvamento de instituições financeiras, vai ser a viúva, ou seja, a sociedade brasileira, que, por intermédio do seu sistema de impostos, vai ter que resgatar uma instituição que teve uma gestão, no mínimo, temerária. Tá? Eu posso afirmar, como economista, que a gestão foi temerária. Se foi criminosa, isso cabe à Polícia Federal, ao Banco Central, etc., investigar. Tá? Mas temerária, eu não tenho nenhuma dúvida. Professor, olha que interessante, colocações muito interessantes. Quem é que mantém, para a gente saber, o Fundo Garantidor de Crédito? Com que dinheiro é formado esse fundo? Então, inicialmente, esse fundo veio lá do governo Fernando Henrique, do ProER, etc., mas hoje em dia os bancos se cotizam entre si e aportam recursos para o Fundo Garantidor de Crédito, de tal maneira que aplicações financeiras de até R$250 mil por CPF,
tá? Estão garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Aliás, era a propaganda do Master. O Master dizia, lógico, quando os investidores viam um título pagando 140% do CDI, falaram, opa, que é isso? Mas ele dizia, não se preocupe, que está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, era o típico acordo caracu, né? Ou seja, em que o Master entrava com a cara, né? E o Fundo Garantidor de Crédito com a parte menos nobre da expressão. Tá? E isso foi dito. E aí que entra vamos dizer assim, o pecado de omissão do Banco Central. O Banco Central é a instituição que tem por responsabilidade regular o sistema financeiro. Ela junto com a Comissão de Valores Imobiliários. Como você deixa uma instituição financeira, como o Banco Master, praticar risco moral na cara dura? Anunciar, inclusive. Anunciar. Ou seja, conseguiu captar 50 bilhões de reais porque convenceu os investidores individuais que, apesar do alto rendimento, eles não teriam risco, porque, em último caso, o Fundo Garantidor de Crédito pagaria. Isso é moral hazard. Isso é risco moral. Isso não pode acontecer. Quer dizer, não assim na cara dura, assim, dizendo para todo mundo, em público. Em público. O Banco Central tinha que ter atuado há muito tempo atrás, tá, para realmente mandar o pessoal lá investigar as continhas deles, ver o que é que estavam fazendo e dizer, não, meu filho, isso você não pode fazer, não. Tá? Mas era o Roberto Campos Neto, e assim foi. Agora explodiu no colo do Galípolo. Então, quando o senhor está colocando tudo isso, o que parece? E parece que isso foi feito à luz do dia. Parece que... Foi feito à luz do dia. Foi feito. Se estava preparando um golpe, de fato, dizendo, olha, eu não tenho condição de pagar, mas alguém vai pagar. Agora, é impressionante que os bancos concorrentes, os outros, falaram, esse dinheiro é nosso, isso não pode ocorrer. Por que o Banco Central não fez uma intervenção, por exemplo? Os bancos, a Febraban, conseguiu evitar que o Congresso Nacional aumentasse o valor do seguro, que o Banco Master queria que o Fundo Garantidor de Crédito garantisse investimentos de até R$1 milhão por CPF. A Febraban disse, não, isso não. Porque imagina, se você aumenta o limite que é garantido, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito, você vai ter, pagando 140% do CDI, aí vai ter um monte de gente entrando nesse segmento. Quer dizer, a jogada do Vorcaro, a estratégia dele, tá, era justamente crescer usando os recursos, em última instância, do Fundo Garantidor de Crédito. Quer dizer, olha, se der certo, o lucro é meu. Se der errado, o Fundo Garantidor de Crédito paga. É isso. E agora, o que é inadmissível é o Banco de Brasília querer premiar esse sujeito. Porque se ele sair dessa transação com dinheiro no bolso e mais um cargo na comissão no Conselho de Administração do BRB, ele, assim, você premiou isso. Isso não pode. Esse tipo de, repito, gestão temerária, não estou afirmando que seja fraudulenta, tá? Mas é gestão temerária, porque envolve muito risco, ok? Esse tipo de gestão temerária não pode ser premiado, principalmente quando dá errado. Você pode ser um sujeito que é meio louco da vida, mas dá sorte e tudo que você faz dá certo. Tá? Aí tudo bem, aí isso faz parte do jogo. Agora, quando dá errado, meu filho, quando dá errado, você perdeu tudo. Não, eu sei que o senhor é cuidadoso com as palavras, mas parece ser... Vamos dizer, como é que você ia conseguir dinheiro para fazer essa remuneração, 140% do CDI? É muito difícil. Onde você vai buscar? Em que lugar? Sim, um precatório que vale 1.000, você compra por 100. Sim, mas aí quando o governo paga o precatório, você ganhou 900 em cima de 100. Você ganhou 900%. Mas estava dando certo isso? Ele estava conseguindo? Sim, dá certo. O problema é que esse é um problema de liquidez. Né? É que na medida que primeiro, a escala vai aumentando e o custo de captação vai aumentando,
as coisas vão ficando mais difíceis. Entendeu? Então, esse é o problema. Né? Talvez o banco até tenha patrimônio líquido positivo, ou seja, o volume de ativos é maior do que a dívida do banco. Tá? Mas a liquidez é muito baixa. Então, se começar uma fuga de investidores, o pessoal diz, olha, eu quero meu dinheiro de volta, eu tomo aqui a debenture que eu quero meu dinheiro de volta. Né? Eu simplesmente o banco quebra, porque não tem liquidez. Entendi. Né? Quer dizer que você pode somar como ativo o valor de face do precatório, né? Não o que ele vale de fato. Não, contabilmente você não pode fazer isso. Você está comprando o ativo pelo seu valor de mercado, que é com um desconto enorme sobre o valor de face. O que acontece é que quando o ativo é vendido, ou quando o precatório é pago, você tem um lucro gigantesco em cima daquela operação. E aquele lucro parece, se eu não me engano, eu vi ontem no Valor Econômico que o balanço de 2024 do Banco Master teria tido um lucro de R$1 bilhão. Tá? Então, assim, não me parece, até o momento, que seja um problema de inadimplência, ou seja, que o banco está falido com capital líquido negativo. Não me parece isso. É mais um problema de liquidez, tá? É de descasamento, né, de prazos entre ativos e passivos. Enquanto que o ativo é exigível a longo prazo, que é precatórios, empresas que estão em recuperação, e, portanto, leva a você ter um retorno desses ativos, o passivo ele é exigível a curto prazo, a curto e médio prazo. Tá? Então, você tem um problema de liquidez, tá? Que fica maior na medida que o banco aumentou. E também o seguinte, Joaquim, a própria elevação da Selic, ela acaba inibindo a demanda por esse tipo de papel. Porque, assim, quem tem juízo, né? Quem tem juízo, o investidor que tem juízo, tá? Vai dizer o seguinte, a Selic está em 14% ao ano. Tá? Já é uma taxa de juros muito boa. Mas o cara está querendo pagar a CDI, que acompanha a Selic, mais tanto. Acho que já está soando muito arriscado. Então, na medida que a Selic vai subindo, a disposição dos investidores por mais retorno diminui, porque você já tem um investimento seguro, líquido, né, e que te dá uma excelente rentabilidade. Esse é o problema do Master. Quer dizer, o plano de negócio do Vorcaro seria ótimo, era ótimo. Lembra, 2021, a taxa de juros estava lá embaixo. Tá? Devido à Covid, a Selic foi para 2% e só depois que ela foi subindo. Então, eu lembro dessa época, né, pessoas do meu entorno estavam assim ávidas por aplicações financeiras que dessem retorno maior. Então, foi aí que o Banco Master cresceu. Só que agora, a Selic está em 14,25%. Quer dizer, você não consegue assim, mais ser tão atrativo do ponto de vista de captação de recursos quando a Selic era 2%, era 4%, era 5%, era 7%. Né? Agora está 14,25% e vai continuar subindo. A gente sabe. Né? Então, assim, o apetite dos investidores diminuiu por esse tipo de ativos. E é por isso que nós estamos com esse problema agora e não tivemos antes. Mas, de qualquer forma, até R$250 mil é uma aplicação segura. Pode ser 140%. Quem vai pagar é o fundo. Quer dizer, eu não vou... O problema é que os ativos do Master já somam 50% do fundo garantidor de crédito. Exato. Né? E aí a questão imagina, você tem uma situação em que você tem que usar 50% do fundo garantidor de crédito para pagar os investidores do Banco Master. Bom, vai ser uma enorme redução do valor do fundo garantidor de crédito. Aí sim pode gerar temores de que outras instituições financeiras sejam incapazes de pagar os seus investidores porque o fundo garantidor de crédito não é grande o suficiente.
entendeu? Exato. Não estou falando aqui do Itaú, do Bradesco, não. Esses estão tranquilos, tá? Mas tem várias outras instituições financeiras, tá, que são parecidas com o Master, né? Não são Master, mas são parecidas com o Master, e que numa situação em que 50% do fundo garantidor de crédito evapora, né, os investidores podem pensar, epa, será que meus investimentos estão seguros? Será que o fundo garantidor de crédito tem recursos suficientes para pagar todo mundo? Você pode gerar uma corrida bancária, em que investidores individuais, que têm até 250 mil reais, né, ou até podem ter mais, vão tentar salvar o seu o quanto antes. Entendeu? Então, isso pode, de fato, gerar uma crise financeira este ano no Brasil. Não é trivial, não é trivial o que está acontecendo com o Master. Por isso que está tendo essa dimensão toda, né? E é muito perigoso. Esse jogo é muito perigoso, porque se de fato o Fundo Garantidor de Crédito for chamado a pagar metade, né, sei lá, 50 bilhões de reais para os investidores do Banco Master, realmente vai ficar complicado. Porque uma coisa eu te digo, o Banco de Brasília não tem a menor condição de pagar 50 bilhões de reais. Tá? Isso é menor condição. Aí, como é que fica essa transação? Qual é o grau de exposição que o Banco de Brasília vai ter? Exato. Porque ele não... Quer dizer, o que se comenta nos bastidores, eu comento nos últimos 3 dias, tenho conversado com amigos meus da graduação, meu curso de graduação na FRJ, em economia, que trabalham no mercado financeiro, eles disseram, olha, o risco é ir o Master e o Banco do Brasília, e o Banco do Brasil junto. Explodem os dois. Tá? Então, assim... E aí, sim, você pode ter uma crise, uma corrida bancária que leva a uma crise financeira. Entendi. Muito interessante isso. Agora, diante disso, o que acontece, já que ele teve R$1 bilhão de lucro, então, para ter 2 situações. Ou o Vocaro, com essa gestão, ou ele deve ganhar o prêmio Nobel, ou ele deve ir para a cadeia. Desculpe, eu estou falando o seguinte, porque ou ele é um gênio, que ele conseguiu honrar e ser premiado pagando 140% do CDI, portanto, ele conseguia captar recursos em outro local, que seria o precatório, no caso, e ganhava muito. Ou, de fato, ele fez o quê? Ele está fazendo uma bicicleta, aquilo que fala. Ele está querendo agora 1 milhão, porque ele precisa estar captando para poder honrar aquilo que ele já contratou. Essa é a questão, me parece. Mas isso me parece ser... não é só temerário, isso me parece ser um golpe à luz do dia, né? Como eu te disse, tem algumas semelhanças com o jogo de pirâmide, tá? Em que o que seria um jogo de pirâmide? É uma situação em que você promete altos retornos para o investidor, mas você só consegue pagar esses alto retorno conseguindo novos investidores. Isso é um jogo de pirâmide. Tá? Bom, por que eu estou dizendo parece? Eu estou sendo cuidadoso. Porque o jogo de pirâmide puro, tá, não tem nada. Ou seja, não tem. O sujeito que inventa o jogo de pirâmide não está comprando ativos, ele está simplesmente construindo uma bicicleta. Ou seja, eu prometo pagar 20% de taxa de juros para quem comprar o meu título. Tá? E aí eu recebo um monte de dinheiro que eu uso para tomar vinho francês, fumar charuto cubano, ir para Paris, etc. E aí, na hora de pagar os investidores iniciais, eu preciso encontrar outros investidores que estejam dispostos, né, a investir no meu produto. O meu produto é a minha cara, né? Sou eu. Eu sou o produto. Entendeu? É por isso que eu disse que é o acordo Caracu. Né? Então, eu estou vendendo a minha cara. Né? E não é o caso do Master, até a gente saiba. O Master faz aplicações arriscadas, mas faz. Ou seja, são aplicações que têm uma alta probabilidade de dar errado, mas quando dá certo, o sujeito ganha um monte de dinheiro. Tá? Como ele faz várias, ou seja, a ideia é você diversificar, né? Você faz várias operações arriscadas em vários segmentos diferentes. Tá? Aí você consegue, uma delas dá certo, aí quando uma delas dá certo, você consegue pagar.
Agora, outro dado preocupante, que também é público, é que, recentemente, o Master tem captado recursos junto aos fundos de pensão de estados e municípios. Isso é mais um problema. Tá? Porque, você imagina, se os recursos investidos pelos fundos de pensão no Banco Master não forem recuperados, você vai ter problemas para pagar os pensionistas. E aí, os municípios e os estados vão ter que aportar capital aos fundos de pensão para que os pensionistas continuem sendo pagos. Veja, tem uma rede. Eu acho que, no final das contas, a genialidade do Vorcaro, né, é de que ele conseguiu colocar todo mundo no meio da teia de aranha. De tal maneira que, se ele cair, vai cair um monte de gente junto com ele. Entendeu? E o lastro político? Porque a informação que tem que quem, por exemplo, trabalhou no Congresso para que aumentasse o limite garantido por esse fundo, que para 1 milhão, de 250 mil para 1 milhão, foi uma pessoa que foi influente no governo do Bolsonaro, era ministro da Casa Civil, presidente de um partido importante, grande, o PP, Partido Progressista, que é o Ciro Nogueira. Isso é público já, foi ele que trabalhou. Então, o que eu pergunto para você é se teria também, e talvez o mais importante apoio dele seria esse apoio político? Então, na reportagem da revista Piauí, né, de outubro, aparece que o Vorcaro ele fez um conselho consultivo do Banco Master com grandes nomes que já foram presidentes do Banco Central, como Gustavo Loyola, como Henrique Meirelles. Eu acho que até durante um tempo, antes de assumir o cargo de ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski fazia parte do conselho consultivo do banco. Tá? Parece que o Guido Mantega também fez parte durante um tempo, não sei se ainda está. Então, assim, o Vorcaro ele se cercou, né, de pessoas que têm altos contatos políticos aqui em Brasília. Tá? Então, assim, ele de bobo não tem nada. Tá? Quer dizer, ele certamente que esse anúncio do Banco de Brasília estar disposto a comprar a parte boa do Banco Master, né, esse anúncio certamente foi costurado politicamente. Isso a gente não. Isso é só ingênuo para achar que não foi. Que foi. Aqui o presidente do Banco Brasileiro. Poxa, tem uma ideia brilhante que me apareceu ontem à noite, fui iluminado e eu percebi que vai ser uma jogada genial para o Banco de Brasília comprar um banco que nenhum outro banco privado quer comprar. Né? Ninguém. Assim, não dá para acreditar nessa história. Tá? Quer dizer, que houve influência política, houve. Não estou falando aqui de tráfico de influência, isso aí é outra história. Tráfico de influência é crime. Tá? Mas que houve influência política, sim, isso houve. Que coisa, viu? Que interessante. Agora, do outro lado, vai para a gente encerrar esse assunto, o que equação não fecha? A ação do BRB subiu. Aparentemente, quem está comprando a ação, porque houve uma grande procura, quem está comprando a ação acredita que o BRB fez um bom negócio. Né? O que explica essa elevação? Bom, se a explicação que o BRB deu for verdade, de que ele só vai comprar a parte boa do banco, então isso vai alavancar os negócios do BRB. Então, para quem for acionista do BRB, é bom. Tá? E aí, agora, a questão é quem vai ficar com a parte ruim, é quem vai pagar o outro lado da conta. Para quem compra as ações do BRB, se a parte podre do Banco Master vai ficar com fundo garantidor de crédito, vai ficar com a viúva, se os fundos de pensão vão ter que se virar, para quem está comprando ações do BRB, tá nem aí para isso. Entendeu? Então, eu acho que essa é a expectativa mesmo. O preço subiu, porque as pessoas perceberam, não, o BRB vai ficar só com a parte boa, não vai ficar com a parte ruim, né? O cara vai ser premiado, o Vorcaro, mas isso também para quem compra as ações
Você está comprando ação, você não está fazendo julgamento moral de ninguém. Então, eu acho que vai subir, ué. Então, isso é a racionalidade econômica. Entendeu? Agora, quem vai pagar a conta, bom, a FIC manda para a viúva. Entendeu? A viúva sempre paga mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, interessante. Quando você diz que a parte boa é o quê? São aqueles que têm investimento em CDI, que vai. Veja bem, ele deve ter ativos atrativos, que não sejam precatórios, que não sejam companhias com problemas financeiros. Assim, alguma parte boa deve ter. Não sei, eu não olhei o balanço do banco. Então, não sou eu que posso dizer qual é a parte boa do banco. Imagino que tenha. Porque se fosse tudo ruim, o anúncio da compra do Master pelo BRB deveria reduzir o preço das ações. E não é isso que a gente observou. Né? Então, eu acho que os investidores perceberam que o que está sendo proposto é um acordo caracu. Ou seja, eles vão entrar com a cara e o resto da sociedade com a parte menos nobre da expressão. É isso. Entendi. E interessante. Você já tem informação de bastidor de que o Banco Central cogitou intervenção no Banco Master? Não tem informações. Não tem informações. Tá? E que politicamente. Tem um outro ruidinho, um outro ruído, mas não tem nenhuma informação. Tá? Quer dizer, teria ocorrido uma reunião agora no final de semana do Gabriel Galípolo com gente do BTG e dos grandes bancos, mas isso não foi confirmado. Aliás, acho que foi, inclusive, desmentido pela assessoria do Banco Central do Brasil. Perfeito. Está ótimo. Não, perfeito. Então, olha, esse assunto muito interessante, informações muito preciosas, a sua análise. Uma última coisa, você acha que poderia haver na Bolsa também um movimento especulativo? Isto é, como a ação era barata, alguém está comprando para induzir os outros. Tem gente que vai comprar e também vai sofrer. Aí, neste caso, cabe à Comissão de Valores Imobiliários investigar. Se há manipulação, tá? Especulação é outra coisa. Especulação é diferente de manipulação. Especulação é quando os agentes acreditam que o preço de um ativo vai subir e, por isso, compram o ativo antes que o preço suba. Isso é especulação. Manipulação é diferente. Manipulação é quando um investidor ou um grupo de investidores entra no mercado comprando as ações de uma empresa com o objetivo de elevar o preço, atrair outros investidores para levar mais ainda, e aí, quando chega num determinado patamar, eles vendem. E aí os trouxinhas que entraram por último ficam com prejuízo. Tá? Isso é manipulação. Tá? Manipulação, isso é crime financeiro. Tá? E quem cabe punir é a Comissão de Valores Imobiliários. Tá? Então, se for o caso, que eu não tenho nenhum indício de que seja, tá? Eu acho que é simplesmente um movimento especulativo mesmo, genuíno, não há nenhum crime nisso, tá? Ainda mais quando você joga o seu próprio dinheiro, enfim. É como você vai no cassino, você vai lá, joga, você pode perder, você pode ganhar, da mesma maneira. Você acha que as ações do Banco de Brasília vão subir no futuro, você compra hoje. Mas daqui a 2 semanas, o mercado pode perceber que o negócio que aparentemente era bom não é, e o preço das ações cai. Você perdeu dinheiro. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é manipulação. Manipulação é crime financeiro, tá? E cabe a CVM investigar. Perfeito. Bom, vamos encerrar esse assunto. Muito, muito obrigado mesmo por esses esclarecimentos. Eu queria agora ir para a questão da política de juros. Você até tocou nesse assunto e disse que a tendência é subir. Por que isso está ocorrendo? Nós falávamos há pouco tempo, na gestão anterior do Roberto Campos, que isso era insustentável. Mas agora é a gestão do governo Lula. O que está ocorrendo? Bom, eu acho que assim, vou tentar ser o mais friendly possível com o Gabriel Galípolo, até porque eu conheço pessoalmente. Eu acho que ele foi convencido, né, de que no momento atual é necessário, no momento atual que eu digo, que é um momento em que as expectativas de inflação não estão ancoradas, você ainda está tendo uma elevação da inflação, que não é causada por excesso de demanda, mas esse debate no Brasil simplesmente se perdoa. Enfim,
todo mundo acha que quando a inflação sobe é por conta do problema fiscal, tá? Porque o governo está gastando demais. Tá? Então, ele se convenceu de que tentar ir contra a maré neste momento seria contraproducente. Vide o que aconteceu no final do ano passado. Né? $1, né, que chegou a 6,30, né? E o Banco Central teve que sinalizar com 3 aumentos consecutivos da Selic para impedir, né, e para reverter, como na verdade acabou revertendo. Quer dizer, o dólar ontem fechou abaixo de 5,70. Né? Então, aquela bolha, né, no câmbio, ela explodiu. Tá? Eu lembro que muitas pessoas, inclusive gente próxima a mim, como o Paulo Gala, diziam nas redes de WhatsApp que eu participava, que o dólar ia para 7, que a inflação ia disparar, que ia ser o fim do mundo, etc, etc. Então, dada aquela situação, né, o Galípolo se convenceu de que não, primeiro, vamos segurar um pouco aqui as pontas, vamos continuar esse movimento de subida de juros, até que a inflação comece a apresentar sinais consistentes de queda. E também que haja sinais mais consistentes de desaceleração do nível de atividade econômica. Né? Porque a leitura que muitas pessoas fazem, né, é de que o ritmo atual de crescimento econômico é insustentável. E aí, Joaquim, eu quero fazer um link com um artigo que eu publiquei ontem no Valor Econômico com o Adalmir Marchetti. A gente analisou, a ideia do artigo veio de um estudo do IBRE, que mostra que a produtividade por hora trabalhada no Brasil aumentou só 0,1% em 2024, desacelerando fortemente com respeito a 2023. Bom, para que eu consiga ter um crescimento do PIB e do PIB per capita que seja sustentável do ponto de vista inflacionário, ou seja, que não cause aceleração da inflação, é necessário que esse crescimento ele seja baseado em aumentos de produtividade. Então, esse estudo do IBRE acendeu um enorme sinal de alerta. No nosso artigo, a gente procurou entender o porquê do baixo ritmo de crescimento da produtividade. Bom, o que nós concluímos foi que o crescimento da produtividade do trabalho no Brasil desacelerou desde 2022, né, pelo baixo estoque de capital por trabalhador, ou seja, o estoque de capital por trabalhador, de máquinas, equipamentos e instalações, por trabalhador empregado, tem diminuído. E tem diminuído por quê? Porque a taxa de investimento no Brasil é baixa. Em 2023, a taxa de investimento foi de 16,4%, ano passado foi de 17%. Aumentou um pouco, legal, aumentou, mas é insuficiente. Se a gente comparar a taxa de investimento do Brasil em 2024 com a Índia investiu 30% do PIB. A China investiu 40% do PIB. E mesmo países de renda alta, como a Espanha, investiram em 2024, a Espanha teve praticamente o mesmo crescimento do Brasil em 2024, a Espanha investiu 22% do PIB. Entendi. Ou seja, nós temos um problema seríssimo de baixo investimento, baixa taxa de investimento. Bom, aumentar os juros não é exatamente a solução para esse problema. Tá? Pelo contrário, você aumenta o custo do capital, então o investimento privado, que é feito com base na comparação entre lucro e benefício, entre benefício e custo, melhor dizendo, ou seja, nenhum empresário investe porque gosta do governo, porque confia no governo, isso é tudo besteira. Né? O empresário investe para ganhar dinheiro. Né? E tem que ser assim mesmo. O capitalismo funciona desse jeito. Então, ele vai comparar o retorno esperado do projeto de investimento com o custo do capital. Como você está subindo a Selic, você está subindo o custo do capital. Então, projetos de investimento que seriam viáveis a uma taxa de juros mais baixa, a uma taxa de juros mais alta, deixam de ser viáveis. Portanto, a política que o Banco Central está seguindo vai na direção contrária ao necessário para você ter um crescimento sustentável do ponto de vista inflacionário, que é aumentar a taxa de investimento. É lógico que nem todo investimento vai ser feito pelo setor privado. Você precisa também de investimento no setor público e das empresas estatais. Tá? A investimento público está amarrado por conta do arcabouço fiscal da Haddad. Tá? Mas
Veja, é fundamental ter um aumento da taxa de investimento. A gente conseguiu crescer em 2023, 2024, a uma taxa superior a 3% ao ano, porque no Brasil, devido à estagnação do período 2014 e 2022, você tinha muita mão de obra ociosa. Então, o que a gente mostra no artigo é que quando você decompõe o crescimento, né, do PIB per capita brasileiro em 2024, 50% desse crescimento veio de um aumento da taxa de participação e outros 30%, da taxa de emprego, e outros tantos por cento, 30%, veio do aumento da jornada média de trabalho. E aqui eu quero fazer um esclarecimento. O que está regulado em lei, a jornada de trabalho que está regulada em lei, é dos trabalhadores de carteira assinada. CLT é 8 horas por dia, 5 dias na semana, 40 horas, mais 4 horas no final de semana, que em geral, sábado de manhã. Essa é a jornada regulada. Essa não pode aumentar, a não ser que você pague hora extra. Agora, nós temos 40% da força de trabalho no Brasil que é trabalhador informal ou autoempregado, e pior, sem CNPJ. Esse pessoal, assim, eles podem trabalhar 8, 9, 10, 11, 12 horas, o que for necessário. Tá? Então, houve um aumento da jornada média de trabalho do trabalhador brasileiro, o que inclui CLT, autoempregados e trabalhadores informais. Graças ao uso mais intenso da força de trabalho, que só foi possível porque houve demanda, ou seja, o governo, com a sua política de transferência de renda, né, gerou um aumento da demanda, do consumo, e esse aumento do consumo foi atendido não por aumento de produtividade, mas por aumento do uso, ou por um uso mais intensivo do fator de produção do trabalho. Bom, a má notícia é que você não pode fazer isso para sempre. Tá? Quer dizer, veja, ano passado, o salário real dos trabalhadores subiu 2,7%. A produtividade por hora trabalhada subiu 0,1%. Isso significa que as margens de lucro das empresas estão encolhendo. Em algum momento, elas vão repassar esse aumento de custo para os preços. Tá? Então, é fundamental aumentar a produtividade. Tá? Você precisa aumentar a produtividade do trabalho para conseguir ter um crescimento forte, robusto, que não seja inflacionário. Tá? Bom, como você não consegue fazer isso do dia para a noite, tá? E o mandato que o Banco Central tem é de manter, atenção, a partir de 1º de janeiro de 2025, mudou o regime de meta de inflação no Brasil. Agora, não é que o Banco Central tem que atingir a meta de inflação até o final do ano. Na verdade, o novo mandato que o Banco Central tem é que ele tem que manter continuamente a inflação acumulada em 12 meses dentro da meta de inflação, que é os 3% mais 1,5% do intervalo de tolerância. Ou seja, o mandato que o Banco Central tem agora é de que a inflação acumulada em 12 meses, mês a mês, tem que ser menor do que 4,5%. Como a inflação acumulada em 12 meses ela vem subindo no início de 2025 e continua acima do teto do regime de metas, então você causa um enorme constrangimento para o Banco Central, que é que ele tem que, pelo mandato dele em lei, ele tem que fazer isso. Né? Então, assim, por isso que eu defendo há muitos anos uma flexibilização do regime de metas de inflação, mas, infelizmente, capitaneado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o regime de metas de inflação no Brasil ficou pior do que já era. Ficou mais rígido. E essa rigidez nacional vai se refletir em aumentos ainda maiores, quer dizer, ou mais aumentos, não vou dizer que ainda maiores, mas vai se refletir no meu cenário em pelo menos mais 3 aumentos da Selic. Na próxima reunião do cupom, eu acredito que haverá uma desaceleração do ritmo de aumento, vai para 0,75. Na reunião seguinte, para 0,5.
e na outra reunião, que vai finalizar o ciclo de aumento, 0,25. Esse é o meu cenário otimista. Tá? Não se iludam, o Banco Central não vai parar em 14,25. Por que eu estou dizendo isso? Por duas razões. Primeiro, como eu disse, mudou a sistemática do regime de meta de inflação, então, agora, meta de inflação contínua, o que por si só já põe pressão adicional para o Banco Central continuar apertando a política monetária. Né? E, em segundo lugar, que, ao longo de toda a história do Banco Central do Brasil, você nunca interrompeu um movimento de subida dos juros de maneira súbita. Ou seja, você vai, quando você quer parar, você vai desacelerando o ritmo de aumento aos poucos. Tá? Então, o cenário otimista meu são mais 3 aumentos de juros, um de 0,75, um de 0,5 e outro de 0,25. Perfeito. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora, por que ficou mais rigoroso esse sistema de meta de inflação com o governo Haddad? Pergunta para o Haddad. Eu não sei. Eu realmente não sei por que ele se criou esse problema. Tá? Porque ele criou um problema para ele. Tá? Sim, na verdade, isso criou um problema. Assim, não mudou a lei. Não mudou a meta. Como que o Haddad foi convencido disso, eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Seria uma boa ele responder, inclusive. Tá? Eu não sei. Não vejo nenhuma lógica no que ele fez. Tá? E também eu não vejo nenhuma lógica no porquê ele ter reduzido a meta de inflação para 3%. Foi ele que fez. Foi durante a presidência, ele como ministro da Fazenda, presidente do Conselho Monetário Nacional, que a meta de inflação foi reduzida de 3,25 para 3%. Por que ele fez isso? Não sei. Logo no primeiro ano, como integrante do Conselho Monetário Nacional. Por que ele fez isso? Não sei. Tá? Não seria porque a inflação gera um desgaste político? Quer dizer, mas o que adianta você ter uma meta de inflação que é irrealizável? Se a gente pegar a média de longo prazo da inflação no Brasil, desde que o regime de meta de inflação foi criado, ela está em torno de 6%, que é o dobro da meta atual. Ou seja, qual o sentido de você fixar uma meta de inflação de 3%, sendo que o teu histórico de longo prazo é de 6%? Para quê? Ainda mais, ele já herdou uma meta baixa de 3,25. O que esse 0,25 de redução gerou de ganho para a reputação do governo? Nenhuma. Olha, se a gente tivesse uma meta de 3,25, ano passado, você só teria passado um pouquinho do teto da meta, porque foi 4,82, o teto seria 4,75. Né? Então, assim, seria muito pouco. Tá? Mas são coisas assim inexplicáveis, porque assim, são coisas que pioram muito a condição da política monetária, mas que não tem nenhum benefício plausível. Ou seja, qual a diferença de uma meta de inflação de 3 para uma de 3,25? Tudo bem, entre 3 e 6, ou entre 3 e 5, tudo bem. Tá? Eu, particularmente, sou favorável a meta de inflação de 4% ao ano. Tá? Mas talvez reduzindo um pouco o intervalo de tolerância, ou até melhor. Quer dizer, eu faria uma outra, se fosse eu, ministro da Fazenda, né, o que eu iria propor é abolir o centro da meta e ficar só com o intervalo. Né? Então, fica com uma inflação, uma meta de inflação, que o piso é 3,5%, o teto é 5%. Se a inflação acumulada em 12 meses ficar dentro desse intervalo, a meta de inflação está cumprida. Perfeito. Aí você não tem o efeito psicológico da meta. Não tem, porque esse é o ponto. Porque eu vejo gente do mercado financeiro, até é uma opinião válida. Eles dizem, não, mas a meta é 3. Exato. Não, mas tem um intervalo de tolerância. Quer dizer, então, assim, gente, já que o controle que o Banco Central tem sobre a inflação, ele é imperfeito no curto prazo. Tá? Então, esquece esse negócio de cravar número, tá? Põe um intervalo. Tira a meta central e põe o intervalo. Ó, entre 3,5 e 5. Ponto. Tá?
E aí o Banco Central calibra a política monetária para a inflação ficar dentro desse intervalo. Aí vai ter anos que ela vai ser um pouquinho mais baixa, outros anos que vai ser um pouquinho mais alta, mas ninguém vai ficar tendo crises de ansiedade, que não cumpriu a meta da inflação. Mas como? Cumpriu, estava no intervalo de tolerância. Não, mas a inflação, a meta é 3%. Isso que o pessoal do mercado financeiro diz, a meta é 3%. Perfeito. Tá ótimo. Professor, estamos chegando no final, temos mais 5 minutos. Eu queria saber, se der para falar nesse tempo, quais as consequências dessa imposição de tarifas pelos Estados Unidos, na sua avaliação, pelo governo Trump? Olha, na verdade, diz que hoje é o dia D, né? Que vai anunciar que vai ser um caminhão de tarifas. Bom, o que vai acontecer é que todos os países vão retaliar, inclusive o Brasil. Ontem foi aprovado no Senado, não sei se já foi aprovado pela Câmara, né? Mas já uma lei, né, que permite ao governo brasileiro retaliar na base do tit for tat, né, reciprocidade, qualquer medida tomada, seja ela tarifária ou não tarifária, contra as exportações brasileiras. Agora, o que eu vejo é um cenário muito ruim para o mundo, não só para o Brasil, tá? De guerra comercial, tá? E isso vai ter como efeito uma queda do volume de comércio internacional, o que vai prejudicar todo mundo, inclusive os Estados Unidos. Tá? Como o Brasil vai conseguir navegar nesse oceano de incertezas, eu ainda não sei, tá? Mas que me parece que está sendo organizado, tá? Um novo bloco econômico, tá? Que vai ter a União Europeia no centro, Mercosul, né? Os países da Oceania, tipo Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, Canadá, tá? Talvez o México entre. Tá? Então, porque assim, junto com essa insatisfação que todos têm demonstrado, e ontem a Ursula, a presidente da Comissão Europeia, disse de maneira muito clara que a União Europeia está preparada para retaliar no mesmo nível dos Estados Unidos. Né? Então, além dessa insatisfação com respeito aos Estados Unidos, óbvio que existe, principalmente nos países europeus, tá? Também muita insatisfação com a China. Tá? Então, eu vejo um cenário em que a Europa vai atuar como um centro de gravidade que vai atrair para si, tá? Os países que antes tinham boas relações com os Estados Unidos, como é o caso do Canadá, né? E como é o caso do Brasil, né? Vai atrair para si. Então, você vai formar um novo bloco econômico, não precisa ser algo formalizado, com acordo, mas que, na prática, você vai funcionar como a Europa vai atrair para si, por força gravitacional mesmo, ou seja, por exclusão das outras duas alternativas, você vai atrair uma boa parte dos países do mundo. Perfeito. Professor José Luiz Loureiro, muito obrigado pela sua entrevista, por esses esclarecimentos. Muito obrigado mesmo. Quiser fazer a sua saudação final, fica com a palavra. Tá bom, obrigado, Joaquim. Obrigado a todas e todos que estão nos escutando nesse momento. Foi um prazer estar aqui na TV 247 para, enfim, falar um pouquinho sobre economia, tá bom? E vamos esperar os desdobramentos aí do Trump, mas que sejam os melhores. Ok? Tá certo, professor. No finalzinho, agora interrompeu um pouco, se quiser fazer a saudação, porque ficou mudo agora no finalzinho. É isso, né? Não, é isso. Tá bom, meu cara? Tá certo. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.